uma pessoa me perguntou como ouvir a voz de Deus. E ela dizia bem aflita: me sinto perdida, me sinto sem norte, eu preciso de uma direção. Me ajude, por favor, me ajude a ouvir a voz de Deus. E eu respondi na hora, mas eu fiquei refletindo sobre isso e trago essa palavra para você. Você acha que Deus não está falando? Ou ela não está reconhecendo a voz de Deus? E no seu caso, para você, Deus está falando contigo? Você tem escutado? Eu te pergunto, você tem escutado a voz de Deus? Vou até melhorar a pergunta. Você consegue reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes, de tantos barulhos que nós ouvimos no mundo de hoje? Você tem? Me fala aí, coloca nos comentários. Você tem conseguido escutar? Você tem conseguido reconhecer a voz de Deus? Pois olha, o que eu vou te entregar agora é muito forte. Hoje eu vou te ajudar a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Mas o que isso significa na minha vida? Isso vai fazer total diferença na sua vida. Por quê? Quem escuta a voz de Deus avança mais rápido. E esse, inclusive, é o tema da palavra de força e coragem de hoje. Quem escuta a voz de Deus avança mais rápido. Então, pega essa palavra de hoje, porque eu tenho certeza que ela vai gerar uma transformação profunda na sua vida e vai te fazer avançar muito mais rápido. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, tá vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, aqui embaixo? Tem vermelho aí, inscrever-se. Clique nele, fique inscrito. Agora clique no sino e na mensagem todas. Seja bem-vindo, porque eu tenho certeza que aqui você vai crescer muito junto com os combatentes. Vamos para a mensagem de hoje, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é muito forte para nós e ela começa dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque os alicerces dela eram alicerçados na rocha. Ou seja, quem escuta a voz de Deus tem alicerce. Quem escuta a voz de Deus, ele suporta o transbordo dos rios, ele suporta a chuva, ele suporta a força dos ventos que vão dar contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu projeto, e ele não cai, em hipótese alguma. Ela não cai, em hipótese alguma. Por quê? Porque está alicerçado na rocha. Atenção. Mas eu volto à pergunta daquela pessoa que me fez: mas como é que eu escuto essa palavra para que eu possa pôr em prática? A primeira coisa que eu quero te dizer, para quem se perguntou: Deus está falando ou eu não estou reconhecendo? Deus fala o tempo todo. Eu quero te dizer, isso aqui é muito importante que eu vou te dizer agora. Deus fala o tempo todo, mas nem todos reconhecem a sua voz. Então entenda que aqueles que conseguem reconhecer a voz de Deus, eles vão estar diferenciados. Por quê? Já que nem todos reconhecem a voz de Deus, você que consegue reconhecer a voz de Deus, você vai avançar muito mais rápido, e eu te explico isso. Atenção. Para escutar a voz de Deus, talvez você pensou: então isso aqui é uma coisa para os privilegiados, isso daqui é para missionários, para padres, para profetas, para... Ei, escuta, primeiro quero te dizer, você não precisa ser religioso para ouvir a voz de Deus. Você precisa ser ovelha, porque Jesus fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor, obedecem a sua voz, o seguem. Então eu quero te dizer, você não precisa ser religioso, você precisa ser ovelha. Porque às vezes você pode estar na igreja, mas não ser ovelha, ser cabrito. Jesus fala, né, do cabrito e da ovelha. Os cabritos, eles saem pulando, eles saem
eles não estão ali perto do pastor, as ovelhas, não, elas conhecem a voz do pastor, elas obedecem à voz do pastor. Isso é o que vai diferenciar. Não é o fato de você ser uma pessoa profundamente de igreja, mas é o fato de você ser uma pessoa que escuta, aquele que escuta acaba tendo uma vida religiosa, uma vida espiritual. Então entenda, você só reconhece a voz de quem você ouve todos os dias. Uma voz que você não escuta, e isso daqui é forte, porque eu digo para vocês, tinha uma pessoa que fazia mais de 2 anos que eu não escutava a voz dela. E eu escutei a voz dele esses dias porque me mandou uma mensagem. E eu perguntei assim, eu disse, o que houve com sua voz? Ele disse, não, já faz tempo, desde sua voz está diferente, é que eu estou com calo na garganta faz tempo, ou seja, se eu tivesse escutado a voz dessa pessoa, eu não teria reconhecido que era ela. Mas, quando a gente conversava, ela me explicou por que a voz dela estava diferente. Mas por que eu não reconheci? Porque eu não tenho escutado todos os dias, fazia tempo que eu não escutava a voz. Então, você só reconhece a voz de quem você ouve todos os dias. Aquela voz que é frequente no seu ouvido, aquela voz que você está habituado a ouvir. Isso aqui é muito importante. Primeira coisa que muitas pessoas não conseguem escutar a Deus, porque eles não o ouvem todos os dias, não o escutam todos os dias. E eu vou te ensinar aqui 3 pontos para você conseguir ouvir a voz de Deus, para você conseguir avançar mais rápido, para você escutar a voz de Deus. Primeira coisa, ter sensibilidade. Como assim, Geraldinho? Sensibilidade vem através de quê? De intimidade. Quando é que a gente consegue ter sensibilidade? Quando a gente sente as coisas. Quando é que a gente sente as coisas de quem a gente tem intimidade? Vou dar um exemplo muito simples para você entender. Alguém que você tem muita intimidade, quando a pessoa chega, que você olha para ela, você já diz assim, foi que houve? Tá triste hoje? Não é assim? E a pessoa nem disse nada ainda. Mas ao ouvir as primeiras palavras, você já sabe o que foi. Tem gente que é assim, por exemplo, tem gente que, Débora mesmo, aqui, eu convivo com Débora todos os dias, quando ela chega, não foi nada. Quando ela começa a falar, eu já começo a dizer, ela diz, é impressionante, como é que tu conhece, sabe até que tá lendo dentro de mim? Ei, não é adivinho, não, eu não sou adivinho, Deus me livre, eu não sou adivinho, a questão não é isso, se chama intimidade, que gera uma coisa chamada sensibilidade. A sensibilidade faz eu sentir aquilo que o outro está passando. Você deve ter pessoas na sua vida que você tem a mesma coisa. Chegou, você já pega no ar. Por quê? Quanto mais intimidade você tem, como é que eu tenho então intimidade com Deus? A primeira coisa, eu falei, são 3 pontos para ouvir a voz de Deus. Primeiro é ter sensibilidade. E sensibilidade se ganha através de intimidade. Esse tudo é o primeiro ponto. A sensibilidade só tem quem tem intimidade. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Falando com Ele todos os dias, numa vida de oração. Para nós combatentes, o que é que nós fazemos? Rotina espiritual. Pode perceber que depois que você caminha na rotina espiritual, sua vida se transforma, porque você se torna uma pessoa íntima de Deus. Você se torna uma pessoa não somente íntima, mas sensível. Você começa a perceber os sinais, os toques, as palavras, as coisas. Deus começa a falar nas coisas simples, e quanto mais você caminha, mais simples fica o falar de Deus. Por exemplo, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais Deus começa a me falar até nas coisas do meu cotidiano. Eu percebo Deus dizendo, vá por aí, não, esse caminho não, ei, saia dessa, não faça isso, não entre nessa, saia daquela. Deus me coloca, não, essa pessoa é errada aí na sua vida. Deus me dá os sinais, ou seja, sensibilidade. Como é que eu tenho sensibilidade? Tendo uma rotina espiritual, falando com Ele todos os dias indo à fonte. Quando todos os dias eu vou à fonte, quando todos os dias eu estou com aquela pessoa, eu tenho sensibilidade, eu consigo perceber a voz de Deus. Segunda coisa, atenção, você precisa ter acesso a algo que é muito forte, sempre ler a Bíblia. Por quê? Porque aquilo que Deus vai te falar, preste atenção, você vai ter um discernimento com o conhecimento da Bíblia, porque você pode confundir as sensações. Você não pode ter uma fé só de sentimentalismo. Eu coloquei sensibilidade. Sensibilidade não é viver no sentimentalismo. Eu senti isso, eu senti aquilo, e eu senti e vou fazer. Não, amado.
a Bíblia, ela traz para nós o quê? Já um manual, uma direção. A palavra de Deus nos traz uma direção de que Deus não vai falar para nós contrário àquilo que está na palavra. Se nós estamos ouvindo uma voz que é diferente da palavra, não é a voz de Deus. Então fica fácil da gente reconhecer. Ou seja, a Bíblia, ela nos dá a capacidade. Por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Por que todos os dias eu trago uma palavra para você? Uma palavra bíblica. Todos os dias aqui na Palavra de Força e Coragem tem também uma palavra bíblica. Para quê? Para que a gente cresça em intimidade com a palavra de Deus. Porque para que a palavra de Deus confirme aquilo que a gente está dizendo. Como essa palavra está dizendo, quem ouve minhas palavras e põe em prática, é um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, isso daqui, ouvir a voz de Deus, é ser prudente. É construir sua casa sobre a rocha para aguentar o transbordo dos rios, a chuva forte, os ventos que sopram contra a sua casa, contra a sua vida. Então isso aqui é muito importante. Deus não vai falar algo que seja contrário àquilo que está na Bíblia. Deus não vai contrariar, não vai ser a vontade de Deus falar aquilo. Então fica atento. Por isso que, primeiro ponto, ter sensibilidade. Sensibilidade vem pela intimidade. Como é que vem intimidade? Rotina espiritual. Falando todos os dias com o Senhor. Sabe? Segunda coisa, ler a Bíblia. Sempre ler a palavra de Deus. Porque Deus não vai falar contrário a ela. Ela te dá a bússola. A Bíblia é bússola, é norte, é direção da sabedoria. Terceiro ponto, Deus sempre confirma o que falou. Através de algo ou de alguém. Preste atenção. Quando Deus fala, a gente fica ali na dúvida. Será que foi de Deus? Será que é meu? Será que essa inspiração é minha? Será que é uma inspiração de Deus? Presta atenção aos sinais. Por quê? Porque Deus sempre vai confirmar aquilo que Ele falou. Vai vir algo que foi lá. Você olha e diz, tá aí, confirmou. É isso mesmo que Deus quer. Ou vai vir alguém. Então Deus sempre confirma através de algo ou de alguém. E isso daqui é muito forte, porque essa confirmação, esse movimento de sensibilidade, conhecimento da palavra de Deus e confirmação, esse movimento nos faz escutar, e não somente escutar, mas reconhecer se é voz de Deus ou não. Porque muitas vezes são muitas vozes que chegam para nós. Vozes das pessoas, vozes da tentação, do inimigo. Lembra do capetinha que fica do lado, o anjinho falando do outro? Então, qual é a voz? Qual é o que vence? O vence o que você dá ouvidos. Tudo que você for fazer é como se tivesse o capetinha aqui falando do lado e o anjinho falando do outro. Qual é a voz que vence? O anjinho ou o capeta? É a voz que dá ouvidos. Assim que a gente quer que diga que é o do anjo, mas não é não. Quem vai vencer é a voz que a gente dá ouvidos. Ou você dá a voz de Deus, ou você dá ouvido a voz de Deus, ou você dá ouvido a voz do inimigo. E quero falar uma coisa para ti. Quanto mais rápido você escutar e obedecer, olha o movimento, não adianta só escutar. A palavra dizia, quem ouve minhas palavras e põe em prática é o homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Como é que você vai construir a casa sobre a rocha? Quanto mais rápido você escutar e obedecer a voz de Deus, menos problemas você terá. Menos problemas você terá e muito mais rápido você vai avançar. Sabe por que a gente tem muitos problemas? E eu já vi isso, eu estou falando isso por experiência própria. Deus me falou muitas vezes e eu não obedeci essa voz, quebrei a cara. Depois tive que desfazer aquilo e eu vou dizer para você. Não perca muito tempo para escutar a voz de Deus, seja rápido nisso. Quanto mais você escuta e obedece, menos problema. Eu te digo, muitos problemas que eu tive é porque eu não obedeci a voz de Deus que dizia vá, ou dizia não vá, ou dizia faça, ou dizia não faça, e eu ficava ali, não. Quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus, menos problemas você terá, e mais rápido você vai avançar. Por quê? Por que você avança mais rápido? Porque você vai avançando de forma certeira. Quando você avança de forma certeira, você avança mais rápido. Se você escutar a voz de Deus, a sua vida começa a ficar em ordem hoje. Preste atenção. Se você começar a escutar a voz de Deus, mesmo que sua vida esteja uma bagunça, se você começar a escutar a voz de Deus, hoje a sua vida começa a entrar no trilho. Ela começa a entrar no eixo. E eu quero te entregar essa palavra porque isso aqui é muito forte. Sua vida precisa entrar no eixo hoje. Lembre de Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame o Senhor. Ele vai responder, Jeremias 33, 3.
Clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Vamos juntos? Eu quero rezar por você agora, para que Deus te dê a capacidade de ouvir. E ouvindo a voz de Deus, você possa avançar mais rápido. Vamos rezar juntos? Te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou aqui. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui embaixo tem o meu nome, Geraldinho Correia. Você vai clicar abaixo dele, tem vermelho, inscrever-se. Clique nele, vai ficar inscrito. Agora apareceu um sino, clique no sino e clique também na mensagem todas. É muito importante que você faça isso. Clicou no sino, clicou na mensagem todas? Ótimo. Vamos rezar juntos agora. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir agora, por este teu filho e esta tua filha que aqui está. Queremos te pedir agora, afine os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, e não somente ouvir, reconhecer a tua voz. E reconhecer a tua voz dá-nos a capacidade de obedecer. Sim, Senhor, para que nós possamos, nesse movimento de ouvir a tua voz, de reconhecer a tua voz e obedecê-la, nós possamos construir nossa casa sobre a rocha. Sim, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor reservou para nós. Dá-nos a capacidade, Senhor, de ter intimidade. Dá-me perseverança para todos os dias ir à fonte, ter uma rotina espiritual firme. Eu te peço por cada filho e filha que aqui está, dai fidelidade à sua rotina espiritual, para que ele possa crescer em graça, em sabedoria, diante de ti e diante dos homens. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente neste dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 50 pessoas. Isso aqui é um desafio que eu te faço. É uma forma muito simples de evangelizar. Tenho certeza que pessoas que receberem essa palavra, elas vão te agradecer. Mas só vão receber se você compartilhar. Se você fizer chegar essa palavra a tantas pessoas que estão precisando. Então eu te convido agora. Ilumine vidas. Compartilhe rapidinho essa live. Ou melhor, compartilhe esse vídeo agora com mais pessoas que precisam receber. É só você clicar na seta de compartilhar, pega esse link e envia aí para 50 pessoas no WhatsApp e no Instagram. E meio-dia eu estarei de volta. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.